Fala galera do MBL, vamos falar nesse vídeo sobre a polêmica decisão do STF a respeito da constitucionalidade do sacrifício dos animais. Mas, antes de você continuar vendo esse vídeo, curta ele, se inscreva no canal e, se puder, contribua conosco em mbl.org/contribua. Ontem o STF decidiu-se em unanimidade pela constitucionalidade do sacrifício dos animais. Essa decisão acarreta várias implicações. Ela acarreta como consequência que as religiões de matriz africana e religiões que fazem uso do sacrifício animal possam continuar fazendo seus ritos. Essa foi uma decisão unânime do STF e tem suscitado uma certa polêmica nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, a respeito de se a decisão foi correta ou incorreta e se ela foi coerente ou não foi coerente. Bom, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal e depois eu vou perguntar para vocês o que vocês acham desse assunto. Pessoalmente, eu acho que um dos problemas dessa decisão foi a sua incoerência. O STF foi incoerente nesta decisão porque anteriormente, numa decisão a respeito da vaquejada, o STF, por 6 votos a 5, tinha considerado a vaquejada inconstitucional. Na época, a principal fundamentação das opiniões que diziam que a vaquejada era inconstitucional era apontar o sofrimento dos animais, os padecimentos que os animais tinham ao serem objeto, né, da vaquejada e, por conta disso, consideraram essa prática inconstitucional. A grande questão é que os sacrifícios de animais em religiões, sejam elas afro-brasileiras ou tenham elas uma outra proveniência, também implicam sofrimento aos animais. É óbvio que a morte dos animais é muito mais grave do que qualquer outro tipo de sofrimento. Então, se o STF tomou essa decisão a respeito da vaquejada, eu creio que deveria ter tomado uma decisão contrária a respeito deste tópico. A grande questão é que a decisão do STF, neste particular, me parece correta. Incorreta é a decisão que o STF tomou a respeito da vaquejada. A vaquejada é uma tradição do Nordeste muito importante. Eu sou da Bahia, a gente que é do Nordeste sabe que essa é uma tradição cultural nossa. Existe de fato sofrimento para os animais, ninguém é tolo em negar isso, mas esse sofrimento é um sofrimento que é muitas vezes mitigado. A maior parte das pessoas que participam de vaquejadas são criadores de animais, são pessoas que convivem com os animais o tempo todo, são criadores, às vezes são criadores, né, para venda dos animais, às vezes são pessoas que andam, fazem cavalgadas, criam cavalo. Enfim, trata-se de um fenômeno que tem a sua especificidade cultural e que foi considerado inconstitucional pelo STF. Em relação ao sacrifício dos animais nas religiões, é preciso a gente entender o seguinte. Em primeiro lugar, as pessoas que argumentam contra isso, para que sejam plenamente coerentes, precisam ser vegetarianas. Nós vivemos num país que é um principal exportador de carne animal do mundo. Nós estamos numa cultura profundamente carnívora, nós nos alimentamos de animais e fazemos isto tudo junto também com as religiões africanas que aqui existem, que fazem o sacrifício dos animais. É bom também lembrar que no Velho Testamento, na própria Bíblia, existe o sacrifício do animal. Em várias passagens do Velho Testamento se fala no sacrifício, no holocausto do boi, da ovelha, destas oferendas que eram sacrificadas a Yahvé e que se tornaram desnecessárias graças ao advento do Cordeiro Salvífico de Jesus Cristo, conforme a interpretação cristã. Então, também dentro da tradição judaico-cristã, a gente pode falar em sacrifício animal. Então, uma argumentação contrária a isso, para ser coerente, precisa partir de alguém que tem uma posição vegetariana. Afinal de contas, para o animal, tanto faz ele ser morto em sacrifício religioso ou ele ser morto para servir de alimentação. Para o animal, tanto faz uma ou outro desses casos, embora a gente possa argumentar que quando o animal é comido, quando a gente se serve dele para alimentar, a gente está fazendo uma atividade que seria, digamos assim, essencial, necessária. Mas mesmo essa argumentação, ela é sujeita à dúvida, porque afinal de contas existem várias pessoas que são vegetarianas, as pessoas conseguem, né, viver, elas têm uma vida saudável, obviamente elas são forçadas a fazer uma dieta bastante multifacetada, complexa, para conseguir todos os nutrientes necessários, mas elas vivem. Então, essencial mesmo a rigor a alimentação animal não parece ser.
O segundo ponto é que mesmo as culturas mais vegetarianas que existem historicamente possuem algum consumo de carne em algum nível. Vou dar um exemplo. Na Índia, que é uma cultura fortemente vegetariana, a dieta hindu é fortemente vegetariana, existem sacrifícios rituais de animais. Os hindus, especialmente do norte da Índia, os tântricos, eles fazem sacrifícios periódicos de animais nos seus templos. Existem sacrifícios que são previstos nas escrituras hindus. Aí se poderia falar também a respeito do budismo. Mas o budismo é diferente do hinduísmo porque ele tira essas prescrições rituais. É verdade, porém, há uma linha de budismo, o budismo tibetano ou vajrayana, que se encontra no Nepal, no Tibete, em que existe o consumo de carne, ainda que seja um consumo muito limitado. Por exemplo, o grande mestre budista Chagdu Rinpoche falava que consumia carne de yaqui no Tibete. Então, há em algum nível consumo de carne. De maneira que a gente não vai encontrar praticamente nenhuma grande civilização em que não exista absolutamente nenhum sacrifício animal. De forma que esse é um argumento que é dificilmente ultrapassado por argumentos que se referem a questões culturais. Uma maneira de argumentar contra essa ideia é dizer que nós temos um preconceito chamado de especismo. Essa terminologia é uma terminologia utilizada pelo filósofo Peter Singer para descrever uma espécie de preconceito que nós teríamos contra outras espécies. Então é mais ou menos a ideia de que nós não nos importaríamos com o sofrimento de outras espécies e que este preconceito seria comparável a preconceitos tais como o preconceito social, ou o racismo, ou o sexismo. Eu acho uma ideia muito questionável, a de Peter Singer, mas ele defende esse ponto de vista. Essas ideias do Peter Singer e de outros autores terminam por levar em consideração a ideia do sofrimento dos animais, né? Eles argumentam nesse sentido, dizendo que os animais são portadores de direito porque eles sofrem. Então, o fato deles sofrerem deve fazer com que a gente, que é dotado de racionalidade, dotado de deliberação, que nós seguremos, né, a nossa agressividade para com eles. Então, quanto menos sacrifício, quanto menos dor a gente impuser aos animais, melhor. Nesse sentido, se nós podemos nos tornar vegetarianos, nós deveríamos nos tornar vegetarianos. Se nós podemos evitar sacrifícios de animais em religiões, nós deveríamos evitar esses sacrifícios. Essa é uma argumentação daqueles que têm uma defesa muito sólida, muito forte dos chamados direitos dos animais. O Murray Rothbard, um autor libertário muito conhecido, na Ética da Liberdade, tem uma argumentação que vai no sentido contrário a essa. Ele diz que os animais não são portadores de direito simplesmente porque dentro da natureza não existe direito. Então, se você observa a relação existente entre um leão e uma zebra, a zebra não pode alegar nenhum direito para o leão não comê-la. Assim como o leão não pode alegar nenhum direito à refeição. Então, não existe esse mundo abstrato, esse mundo jurídico que é próprio aos seres humanos, sendo nós dotados de racionalidade, de poder de deliberação, tendo a gente uma dimensão deontológica que os animais não possuem. Então, em cima dessa ideia, o Murray Rothbard argumenta que os animais não são portadores de direito, o que não significa que nós devemos tratá-los com brutalidade, que nós não devemos ter cuidado com eles. É óbvio que a gente deve tratar os nossos animais com cuidado, nós devemos procurar minorar ao máximo o sofrimento dos animais, mesmo quando sacrificados para a gente comer, e daí vem todas aquelas condições em que o abate do animal deve ser feito, mas portadores de direito propriamente ditos, segundo Rothbard, os animais não são. Então é essa discussão. E eu queria ver vocês nos comentários quais são as opiniões que vocês têm a respeito do tema. Vocês acham que essa decisão do STF foi coerente, foi incoerente, ou foi correta, ou foi incorreta? O que vocês acham da ideia de direito dos animais? Os animais são portadores de direito ou somos nós que temos direito e devemos cuidar bem dos nossos animais?